um negócio, você não precisa necessariamente ter muito dinheiro. É a sua fábrica fazendo o que todo mundo precisa, ajudando você a vencer na vida. Pô, Léo, você falou que você não é de direita nem de esquerda, mas tem uma galera que fala que você é bolsonarista, mano. Não sou bolsonarista de jeito nenhum. Tenho várias críticas. Tem um chapéu de alumínio. Tenho várias críticas, inclusive. Eu votei no Bolsonaro nas últimas 2 eleições, porque se tivesse o Lula e Beelzebub, eu votaria em Beelzebub, né? Porque os resultados estão... Eu gosto de análise de resultados. Os resultados estão mostrando que não tinha condição de ter o Lula como presidente. Antes só de qualquer coisa, eu queria primeiro agradecer a presença do Gustavo e parabenizar, porque ele se colocando como cara de esquerda, marxista, é normal as pessoas de esquerda não quererem debater. E eu desconfio do cara que não quer debater, porque por mais que eu possa achar que ele tá errado em tudo, eu falo, se ele tá aqui é porque ele acredita no que ele fala. Verdade. Né? É porque ele acredita no que ele fala. Né? Então eu quero primeiro te dar parabéns, da coragem, da honestidade de você tá vindo e expondo os fatos pra gente aprender. Você é um cara que trabalha em instituto e você tem muitos dados e é importante a gente ter esses dados. Eu falo contra fatos, não argumentos, e a gente debate em cima dos fatos. Então, obrigado ele ter vindo e parabéns pela coragem. Não, beleza, tamo aí. É a verdadeira esquerda, né? A verdadeira esquerda. Do Gustavo, representa mesmo. Posso começar já fazendo uma pergunta? Por favor. Não? Pode começar? Então vamos lá. Só de curiosidade, tá? Porque o Gustavo falou que ele se coloca como marxista mesmo, de esquerda. Isso. Eu queria só... pra entender, pelo amor de Deus, não quero nem brigar, nem... Eu quero à vontade, aprender também. Pode ficar à vontade. Né? Não, eu tenho uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, que sempre fala os esquerdistas gostam muito de falar de meios de produção. Eu queria entender o que é um meio de produção. Meio de produção é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção com vistas a produzir outra coisa. Então são aquelas mercadorias que elas não são voltadas para o consumidor final. Tá? Elas são voltadas para a própria cadeia de produção da indústria, com vista lá no final da cadeia produzir um produto final. E você acredita que tem pessoas que não têm meios de produção? Não acredito não, isso é factual, né? A maioria das pessoas não tem o meio de produção. Ainda que, evidentemente, as pessoas podem falar assim, qualquer pessoa pode pegar alguma coisa e vender na rua, Sim. né? Mas isso é um ponto interessante, Léo, tá aí um ponto bom pra gente discutir. Por quê? Porque beleza, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa na sua casa, se ela tiver casa, evidentemente, porque também a gente tem morador de rua e tudo mais, mas uma parte grande da população e vender na rua e etc, ou talvez entrar na internet, nesses sistemas que existem, que ela vai estar dentro de uma cadeia de outra empresa da qual ela está associada, exato. Mas o que realmente interessa, o grande problema, penso, nesses debates que envolvem liberalismo, é que, e estou falando liberalismo sentido amplo aqui, tá? No sentido como usualmente se discute hoje. Não sei, inclusive, se é o seu caso, né? Não estou me referindo especificamente, até porque é que sempre se dá exemplos assim, de pequenos empreendimentos, de pessoas valorosas que realmente, para sobreviver, se jogam empreitadas mil, para produzir seja o que for, para fazer seja o que for, né? Só que quando nós olhamos para a sociedade, tudo aquilo que nós consumimos, a gente vai ver que a massa de pessoas que faz isso, vários milhões de pessoas, representa um tantinho assim dessa riqueza que circula, inclusive como meio de produção. E aí eu chego lá. O grosso são o quê? São empresas monopolistas, gigantescas. E pior, elas precisam ser monopolistas gigantescas. Porque hoje, para você produzir um celular, você não vai fazer isso na sua casa. Vai comprar os meios de produção para produzir um celular ou para produzir um semicondutor, né? Vou fazer o semicondutor aqui na minha casa para vender. Não tem jeito. Sim. Isso aqui são produções em larga escala. Então, quando a gente fala meios de produção, o centro que nós estamos querendo focar aqui é o seguinte: os meios necessários para produzir a maior parte da riqueza que move e realmente ordena a sociedade inteira está concentrado num grupo pequeno de empresas, inclusive nacionalmente delimitadas, em regra geral nem sempre são empresas brasileiras ou são empresas estrangeiras que atuam aqui dentro. E esses meios de produção que movem a grande massa da riqueza do Brasil e do mundo, o grosso da população está apartada dele. Agora, fazer uma coisinha para tentar sobreviver, várias pessoas podem tentar fazer. Ainda assim, a gente vê como que é uma coisa extremamente complicada. E o trabalho assalariado é a saída da enorme maioria, porque basta ver as empresas que abrem no Brasil o período que elas duram. Né? Sim. E você vai ficar ali nos poros desse sistema produtivo. Né? Você não vai estar produzindo, agregando realmente valor nos setores realmente estratégicos da indústria, dos serviços, do comércio, não. Você consegue explorar, às vezes, aqueles poros. Ocasionalmente, tem casos individuais de pessoas que não tinham muito capital
Sim. e conseguiram ter uma ideia que vingou e tudo, e ascender, sim, isso acontece. Mas pensar isso enquanto um projeto de sociedade é um negócio completamente descabido, porque são coisas extremamente excepcionais e pontuais e localizadas. Se nós olharmos o grande capital e o controle dos meios necessários para fazer celular, para fazer carro, as grandes gráficas, as grandes estruturas de internet, de inteligência artificial, estão concentrados não só num grupo restrito de pessoas, mas eu vou mais longe, e é um ponto que eu acho que a gente pode desenvolver bem. É inacessível, não é só para a massa da classe trabalhadora, até mesmo para a maior parte dos capitalistas. Sim. Né? Esse é um problema crônico do Brasil. Eu sempre faço essa provocação, eu sempre transformo numa pergunta para você. Como que os liberais, uma perspectiva liberal no sentido que for, eu sei que tem várias nuances aí, viriam a possibilidade de desenvolvimento do Brasil por meio de uma abertura de livre mercado, sendo que o capital brasileiro não tem controle tecnológico de absolutamente, praticamente, com raras exceções, já pode pegar Embraer, por exemplo, mas praticamente nenhum setor estratégico que agrega muito valor em larga escala que tem no mundo hoje. E para você ter acesso a isso, você não só tem que ter um capital muito volumoso, que alguns poucos no Brasil teriam esse capital, por assim dizer, mas você precisa ter controle tecnológico. E aí você já tira esses poucos do Brasil que existem, até se eles quisessem, porque você vai produzir um automóvel elétrico, um celular hoje, sem ter o controle tecnológico, são décadas de desenvolvimento acumulado, um segredo comercial, tecnológico, reservado para um grupo muito pequeno de empresas no mundo inteiro. Sem a gente ter acesso a isso, a cadeia de produção brasileira vai ter menos emprego, os setores que mais empregam, que mais demandam trabalho qualificado, que mais demandam pesquisa e etc., vão estar apartados do país. E aí eu queria entender como que numa perspectiva liberal se vê a possibilidade do Brasil superar esse quadro a partir dessas pequenas coisas que as pessoas bravamente empreendem individualmente, e mesmo nesse caso, na maioria dos casos, eles explodem aí em menos de 5 anos, como mostram as estatísticas, inclusive. Tá? Então, sim, esse é um aspecto central, e a enorme maioria das pessoas não tem o controle dos meios de produção necessários para produzir a grande riqueza que move a sociedade, embora ela pode fazer coisinhas aqui a colar nos poros da sociedade, quase sempre atreladas às estruturas das grandes empresas, tá? O iFood, a Amazon, o Mercado Livre, usando essas plataformas e no final até trabalhando para elas com baixa remuneração. Entendi. Gostei do Gustavo, hein? Fala bem. Gostei. Boa. Gustavo, um meio de produção, ele serve para produzir, então no final das contas um produto, né? Tudo que você produz, a gente pode definir como um produto, certo? Sim. Ok. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, Sim, exatamente. e não é um produto? Não, não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como Entendi. a pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz Romeu uma e Julieta. definição, você faz uma separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço uma definição, eu vejo o que é, né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num serviço. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda e a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles como uma obra de arte, se um quadro. separam, né? Então são três coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Então eu considero que o que está sendo vendido é o que está sendo vendido, o que é atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o quê? A atividade de cortar o cabelo, parar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas ele pode personalizar essa atividade dele. Ele pode dar um nome nela, vai ter suas características específicas dando uma aula, de como né? ele faz. Professor dando uma aula. Você está vendendo o quê? A sua atividade, não produto atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então se você vende corte de cabelo, ele vende. Teria que ter tudo o mesmo preço. Não precisa ser todos iguais. É aí que tá. Tem diferença, igual produto, atividade, por isso que eu categoro como um produto.
Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente, o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Sim. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Se eu- Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos não. Mas Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare para escrever um manual e vender para alguém. É um produto, concorda? sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe, uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Você tem e um vendo para direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito intelectual Então, de ter mas criado esquece a aquilo. parte legal. Mas não é legal, os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual Aham. sobre a vida. Só eu tenho. Aham. Ninguém outra pessoa tem. Então, eu tenho ele como produto e eu posso vender para você. Concorda? Você tá vendendo o direito sobre aquilo Não, que não, você estou criou. vendendo aquilo que eu escrevi pra livro você. mesmo. Vendi o livro, escrevi. Esquece que existe a parte legal. Esquece Não que, tô pensando em parte esquece legal, que existe não. patente. Não, Tô porque pensando em parte senão legal, não tem. É porque os processos são diferentes, né? Se você entregar uma obra original só para mim, tem duas possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu. Inclusive, se eu pegar aquele Aí eu tô conteúdo... entrando na parte legal. Não. São coisas diferentes, ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito Certo. sumiu, não existe Não mais existe. advogado, Então etc. pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender Sim. pra outro, você pode. Se não tem parte legal. Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso Mas que eu falei, o que esquece a você parte estaria legal. vendendo para mim? Sim. Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora eu Sim, se não tem a parte legal, você pode. Ok, Concorda? E tá. é um produto que Mas eu onde produzi. você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei pra produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei pra produzir o meu cérebro. Tá? Você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção o cérebro? Não, eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro não é um meio de produção? Não é um meio de produção, sob Quer- nenhuma hipótese. Isso não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O O cérebro não produz, o cérebro humano não produz. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado para produzir, não é essa Mas por questão. que ele tem que ser externo? Porque se tem coisas na realidade que são diferentes, e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo dois processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Então, Mas uma faca produz e dentro meu do cérebro processo, produz. não, dentro de um Uma processo... faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas diferentes que ela produz, mas as duas Mas o produzem. seu pensamento, Senão eu vou ele dar um só nome. existe para a sociedade depois que ele se externa. Se o seu pensamento só está com você, ele é uma coisa puramente subjetiva e Sim, individual. a mesma coisa da Então, fábrica o de meio carros. de produção, Só depois que o carro ele se é externa, uma você coisa tem um que produto. foi, exato, materializada e externalizada. Enquanto Sim. ele está só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro e tal. Isso está só na sua cabeça. Isso no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Na produção de riqueza do mundo, as ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada, depois Colocada que em ela é prática. objetivada, colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que quando se materializa implica, por exemplo, no crescimento da riqueza, Sim. eu tenho que diferenciar uma coisa da fábrica outra. de carro não é um meio de produção, então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, porque o carro só vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Se eu Mas também, se- claro que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas o Eu meio tenho de que produção externalizar. está lá, já foi materializado, independente de ele ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi Inclusive, se a materializado, ele não empresa, existia em certo se a momento. empresa não produzir carro e o meio de produção está lá, ela tem um prejuízo. Ou seja, tem impactos materiais palpáveis. Tá? Então são coisas muito diferentes. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que o outro, sim, tá entendendo? sim, entendi. Mas são coisas muito diferentes. Então, no momento que alguém tem alguma ideia, se 50 milhões de pessoas na humanidade têm boas ideias naquele momento, se elas colocam ela em prática, isso vai ter influência enorme no fluxo Sim. do mundo no próximo período. Mas enquanto está lá na cabeça dela, não tem influência nenhuma. Sim. Agora, o meio de produção, que é um produto, quando você produz, aquilo ali tem um impacto mensurável, imediato, detectável pelo outro, inclusive. O que está na sua cabeça eu não posso saber, você não pode saber o que está na minha. Sim. Né? Então, sob nenhuma hipótese, um cérebro, ele é um meio para se fazer meio de produção. Fundamental, mas ele não é um meio de produção. Só pra Como mim... um meio para fazer produtos. Não, o cérebro, como eu disse, se você pegar o PIB brasileiro, não tem cálculo de cérebro.
Tem cálculo de cérebro no PIB brasileiro? Sem dúvida que não, mas eu tenho cálculo, por exemplo, de potencial Qual de QI relatório de para empresa? eu produzir. Mas o cálculo do seu potencial de QI também não entra nos relatórios econômicos da empresa para mensurar a riqueza Mas não que é ela porque tem. alguém não colocou num relatório que ele não tem eu impacto não compro arroz econômico. com ideia. Entende a diferença? Eu não chego lá Você e acha que falo não, assim... não se compra? Eu tenho uma ideia aqui, me dá um pacote de arroz. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ela precisa ser materializada. Então a gente tem que ver o Sim. processo. Aí a partir né? do momento que ela é materializada, eu tenho um produto. Ah, mas a partir do momento que ela foi materializada, você tem, claro. Então, e eu posso, inclusive, fazer, a partir do meu cérebro, ter uma ideia. Pode ser uma música que eu canto e ganho dinheiro. Pode ser alguma coisa, uma história que eu conto, como muitos fizeram no passado e ganhava dinheiro com isso. Mas ele vai ganhar dinheiro entre como? outros. Ele vai ganhar dinheiro com a música como? É Ou importante essa contando sua uma questão. história. É interessante. Por quê? Ele ganha dinheiro não pela música em si, não ganha nada. Estou aqui na minha casa, compus um monte de música. Sim. É só no momento que eu patentio aquilo, que eu transformo aquilo no direito, que quando a produção de mercadorias é realizada, por exemplo, seja ela digital, Spotify, seja ela em mídia física, seja ela do uso dessa música no cinema ou no teatro, não é isso? Eu vou ter direito a uma fração daquele valor que foi produzido. Ou seja, o valor produzido está naquela riqueza que foi feita. Mas você está considerando É verdade o que a de agora. sua ideia... As pessoas ganhavam dinheiro antes de patente existir. É fato que a sua ideia possibilitou o uso dela naquela riqueza. Você está entendendo? Mas a riqueza da sociedade ela é a riqueza produzida exclusivamente. Exclusivamente. É ela que vai aparecer nos relatórios, e é ela que vai ser distribuída de modo a pagar a patente, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar os juros, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar aluguel. Tá Mas entendendo? eu não sei se eu Então, entendi onde o Léo... o cérebro não é um meio de se onde produção eu- sob nenhuma Você não hipótese. considera o cérebro um meio de Não, produção. não considera não. Está completamente equivocado esse ideia. Mas percebe? assim, Pra eu mim, tô- é um dos mais importantes meios de Completamente produção. equivocado. Não, mas ele é um dos mais importantes meios para se produzir. Sim. Tá entendendo? Mas Então, meio de produção. Agora, Se é um meio para se produzir, ele é um meio de sim, produção. mas é porque são duas palavras utilizadas, né? O meio de produção aí é um meio já produzido, ele já é uma riqueza, ele já é uma capacidade efetiva de produzir riqueza. Você acha que o cérebro de Einstein não é uma riqueza? Alguém tivesse acesso Para o à inteligência capitalismo, de não. Porque tanto é... Para o tanto capitalismo, não. Que Porque, Einstein por exemplo, foi levado para a Inglaterra. Sim, mas pela o PIB, riqueza que valia o cérebro no dele. PIB inglês não contabilizou o Por cérebro do isso, Einstein. inclusive, que você tem o green card para cientista nos Estados Unidos. Claro, porque claro. cérebro vale muito dinheiro. Então. E é por isso que o Japão e os Estados Unidos são países tão ricos, porque eles investem em cérebro. Pois é, Léo, mas veja, com certeza. Esse é um dos motivos da gente estar atrasado no Brasil, não dar valor para cérebro. É importante que você coloque, olha só que legal. Quando Einstein inventou a relatividade geral, dando um exemplo, Sim. tá? Ou Inventou específico, não, né? criou, desenvolveu, descobriu, É. como queira. Quando ele Materializou elaborou, ela, né? quando ele elaborou Fala a de relatividade tirar o geral, cérebro do- eu não tenho dúvida de que o que Einstein criou permitiu, no futuro, a expansão da produção de riqueza em áreas até Absolutamente. então totalmente desconhecidas. Mas no momento que ele criou aquilo, não mudou nada. Tá? Inclusive, quando ele publicou o PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos, continuou o mesmo. É só quando aquela ideia dele ela foi utilizada, produzindo coisas que se tornou viável a partir daí, efeito fotoelétrico, aí sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Não estou reduzindo o papel do cérebro, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental como uma condição. Ele é uma condição para a produção da riqueza. Mas você colocou ele uma não é a condição. própria riqueza. Não, isso é assim É que que você funciona colocou na uma condição sociedade. imediatista. De Não, não valeu cara. porque não criou... Não sou eu que coloco, é a sociedade que coloca. Então, mas é que é tá. assim que é na sociedade que existe. Quantos pintores que fizeram inúmeros quadros, Entendeu? esses quadros não valiam nada durante a sua vida. Sim. E depois que eles morreram, esses quadros valem milhões. São produtos, Sim. aumenta a riqueza do país Sim. e não criou valor imediatamente. Só Sim. por causa disso, E não nem era um meio de depois. produção e não era um produto? E nem depois. Um quadro da Mona Lisa que custa, por exemplo, sabe-se lá quanto que custa o quadro da Mona Lisa. Vou chutar um valor aqui, até porque nem tem, ele não está à venda, né? Mas suponhamos que ele está no Vale, Louvre, sei lá, né? 100 milhões, sei lá. Seria bem mais que isso, eu acho. Mas suponhamos que fosse 1 bilhão o quadro da Mona Lisa, tá? O quadro da Mona Lisa foi produzido há séculos atrás. Sim. Ele não é nenhuma riqueza que foi produzida no momento. Uma pessoa que compra o quadro da Mona Lisa, essa riqueza foi produzida em outro lugar, ela só está transferindo o dinheiro para o Museu do Louvre. Uma diferença que o marxismo tem é o seguinte, a gente procura ver a concatenação desse processo. Entender como a riqueza é produzida, como ela se distribui no processo, não é baseado em definições que eu fiz na cabeça não, entende? Então, se você me perguntar, o quadro da Mona Lisa hoje, que é um monopólio, porque só existe um, tá? Ele pode ser precificado a valores inauditos? Pode. Agora, a riqueza da sociedade vai aumentar por causa do quadro da Mona Lisa? Não. Tá? A venda do quadro da Mona Lisa implicaria só na transferência de riqueza de um lugar
para o outro. Ou seja, quem pagou pelo quadro da Mona Lisa transferia aquela riqueza dele, no caso, para o Louvre. Que não Mas sei isso se não são vale os para qualquer proprietários. produto? Se eu faço uma Não, cadeira, não vale então o cara pra também qualquer está transferindo porque aquela riqueza de cadeira- um lugar para outro? Aquela cadeira, você não está transferindo, você produziu e trocou. Nesse caso é uma troca Isso. unilateral. No caso da O Mona quadro Lisa. também. Eu produzi e alguém Nas comprou. outras mercadorias, a troca não é unilateral. Ela é sempre bilateral. Então, se você está pegando um dinheiro para poder comprar esses livros aqui, por exemplo, os anuários de Sim. Laese, né? O nosso camarada lá, como é que é o nome do deputado mesmo? Cristiano. Caporeso. Pô, vocês fazem livro para ganhar. É óbvio, meu amigo, nós vivemos nessa sociedade. Temos que sobreviver, vendemos mesmo. Né? Mas não ganhamos nada com isso não, mal pagamos. Vamos lá. Então, a gente vendeu lá anuários do Laese, tá bom? Vendemos aqui não sei quantos anuários do Laese. Sim. O dinheiro com que isso aqui foi trocado, esse dinheiro vem de um outro processo de circulação. Por exemplo, que a pessoa pode ter Exatamente vendido o mesmo cadeira. para Mona Lisa. Então, Exatamente o mesmo. calma, vou chegar lá, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, no outro caso, o cara produziu cadeira. Ali está materializado na cadeira a riqueza que foi produzida, aqui está materializada a riqueza que foi produzida. Se na troca ela foi equivalente, ninguém passou a perna em ninguém, você simplesmente intercambiou uma riqueza que foi produzida com outra riqueza que foi produzida. O processo interno da distribuição é outra coisa, tá? Quem é o dono, quem fica com uma fatia, etc. Isso aqui não analisa não, eu estou dizendo de forma categórica, foi produzido nada. O quadro da Mona Lisa não representa riqueza nenhuma produzida no século XXI. Quem pinta quadro, as milhares de pessoas que o quadro pintam da Mona quadro, Lisa elas foi não pintada há produzem 400 valor? anos atrás. Não, mas que seja produzida, que Isso. tenha sido produzida há 10 Mas mil. o Qual é a valor, diferença? vamos contextualizar então. Independente, porque eu acho que é onde o Léo quer passar. Não é o quadro da Mona Lisa em específico. Qualquer Quem quadro. produz um quadro mas muda hoje e o completamente. cara que produz uma Sabe por quê? cadeira. Muda Qual é completamente. a diferença de fazer um A diferença quadro? é que o quadro da Mona Lisa, por ter sido do Leonardo da Vinci, pintado quando foi, ele tem um valor pelo monopólio dele que não corresponde ao que ele foi produzido. Ele é um valor que é dado pelo que vale pela peça, pelo que ela significa. Pela exclusividade. Mas não, Essa sim. criação, A maioria dos quadros são monopólios. esse aumento, Sim, mas ele é um bem que várias pessoas querem, esse sei. quadro, né? Que tem um valor histórico, simbólico, etc. Essa elevação que se dá pela posse exclusiva daquilo ali, do preço, não aumenta a riqueza da sociedade. Não. Então, assim, era muito fácil. Ela simplesmente faz com que o proprietário dela tenha acesso a mais recursos através daquilo ali. Quando você tem o monopólio de um elemento, e esse monopólio, as pessoas estão dispostas a gastar muito com isso, ela pode ser valorada para muito além do que aquilo ali efetivamente vale, em termos de riqueza produzida. Mas eu não sou um Da Vinci da vida. Sim. Eu só sei que se... Produz um por monte exemplo, de carro e se você- de quadro e quadro, coloca se aí Se no você me der mercado. um carvão, Sim. e eu pegar uma tábua no chão, eu consigo riscar um rosto com carvão Sim. e deixar um rosto bacana. Sim. Isso é uma obra de arte, teoricamente. É um produto. Sem custo nenhum de produção. Eu achei um carvão na rua e uma madeira e produzi um quadro. Sim, Eu entendi. acho que é isso que o Léo quer saber. Esse produto isso é um produto? Isso não é um produto? Produtos são apenas são atividade. E você está recebendo por fazer essa atividade. Entendi. Né? O produto ele se Entendi. separa da gente. Ele existe independente da nossa ação. No caso do serviço, a gente está vendendo a nossa ação. Isso não é uma definição minha, é assim. Ok? Eu vou fazer uma aula qualquer, eu não recebo um produto chamado aula. Eu pago pelaquela atividade. O serviço eu pago pela atividade. Eu transfiro renda para a pessoa que fez a atividade, teria que transferir mesmo, deixando muito claro, pagando para aquela atividade que ela realizou. O produto ele se separa. Então ele pode circular, ele representa uma riqueza que pode circular independente da na maioria atividade. dos cursos porque a que você vê hoje atividade está sobre vendas, eles objetivada não lá. fazem essa definição de Mas produto, serviço e eu tal. analiso o processo. Então, o marxismo faz o quê? Ele analisa o processo material, como ele é. Ele não fica criando definição para desenhar o mundo, você está entendendo? Tipo assim, vou criar aqui a definição de valor. Peraí, mas você está examinando o quê? Você pode usar a palavra valor em vários sentidos. Eu posso usar valor no sentido assim, coisas que têm valor para mim, né? Mas eu estou querendo entender a sociedade nossa. Sobre Isso, valor real no sentido de caráter, precificação. se eu gosto da pessoa, não gosto. Só que se nós estamos discutindo aqui, por exemplo, liberalismo, socialismo, eu estou querendo entender como a sociedade funciona. Ou seja, o que é valor para essa sociedade. Você acha o que constitui a produção de valor para essa sociedade. Você acha que É isso a eu tô Apple, por querendo exemplo, é uma entender. empresa de valor? Mas o que você chama de uma empresa de valor? Ela produz muita riqueza, produz muito ela valor. produz Mas você está riqueza. falando no sentido moral? Não. Valor Não entendo. de riqueza.
Mas não é questão de eu achar, ela produz. Ela produz, porque ela faz... Não é questão de eu achar. Ela faz muito do que você tá criticando na Mona Lisa. Você acha que algum iPhone Eu não critiquei nada da Mona Lisa, eu só estou explicando que o valor com que o quadro da Mona Lisa é pago, Então, em função do monopólio, não corresponde à produção dele. É que você falou que o quadro da Mona Lisa não gerou nenhum valor, que eu discordo Não, completamente. atualmente, na atualidade. Na atualidade. Sim, mas eu ele tô tem querendo que... dizer que se alguém pagar 500 milhões por ele, não gerou 500 milhões de riqueza na sociedade. É isso que eu estou dizendo. Então, e não fiz crítica nenhuma. Ele gerou algum valor. Ele gerou algum valor. Se esse valor está superfaturado... Lá 500 anos atrás. Ótimo. Mas o que você criticou nessa casa da Mona Lisa, alegando que ele não gera valor, é mais ou menos o que a Apple faz. Eu não fiz nenhuma crítica. Porque nenhum celular da Apple, se você pegar na análise dos produtos componentes... eu não fiz nenhuma crítica ao código da Mona Lisa. Só deixando claro. Eu só tentei explicar o processo de valoração do preço dela. Que não gerou valor para a sociedade. Na atualidade. Sim, na atualidade. A compra e venda dela, hoje... não gera valor para a sociedade hoje. Só isso. Não crítica nenhuma. O processo é assim. Porque a Apple, por exemplo, então, ela gera muito menos valor, então, do que o faturamento dela. Não. Porque ela, por exemplo, os celulares dela não vale o que ele vende. Por que ele vende o celular? Por que você diz isso? Porque as pessoas compram o celular, muitos do que compram o celular da Apple, não é pelo valor dos componentes, pela qualidade da câmera, pela qualidade do celular. Porque você tem muitos celulares de outras marcas que eles valem, do ponto de vista de hardware e qualidade, vale até mais que o Apple. Mas o cara tem que vender por metade, por um terço do preço, porque não tem o valor da marca. Então as pessoas compram pela marca, pela emoção, por tudo isso, que inclusive é o que dá valor para a Mona Lisa. Você tem uma marca, você tem um contexto histórico, você tem todo um contexto que dá valor. E é este valor que você disse que na Mona Lisa não tem valor. Então o valor da Apple também tem que ser muito menor do que o que está sendo atribuído. Não disse não. O mesmo desejo que existe na Mona Lisa existe na Apple. por ter aquele produto você tem um só, potencializado. Você tem uma escala aí, é uma parada exclusiva. Isso, então a gente tem que recalcular o valor da Apple. É só o seguinte, o quadro da Mona Lisa, por ter sido produzido lá atrás, não constitui uma riqueza que foi produzida hoje. Sim, e as compras e vendas, só isso que eu disse, e as compras e vendas que acontecem no quadro da Mona Lisa hoje, independente do valor, são meras transferências de riquezas, exclusivamente pelo fato de que o quadro de Mona Lisa não foi produzido agora. Os celulares da Apple são produzidos agora, tem uma escala de produção que está em ação, são riquezas que são produzidas hoje e são distribuídas. Se eles são vendidos acima ou abaixo do valor deles, eu até vou dar uma olhada aqui se eu consigo acessar as planilhas lá do Ilaes. Tem que virar a taxa de lucro da empresa. Nem sempre isso é verdade, tá? As pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma Ferrari é vendida por um valor muito superior àquele que... Na verdade, não é verdade. É porque é uma produção artesanal, muitíssimo mais cara. Então, quando a gente vai analisar as lojas de luxo... Mas não justifica o preço. Calma. Quando a gente vai analisar as lojas de luxo, por exemplo, da França, rei das lojas de luxo, e própria Ferrari, não. A taxa de lucro dela é menor do que a dos outros montadores, há muitos anos. Menor. Se ela tivesse vendido por um preço mais baixo, ela falia. Sim, mas peraí. Então, você veja, tá falando que o lucro em cima de uma Ferrari é menor do que de um Citroën, por exemplo? Muitas vezes, sim. Não, em cima do carro de jeito nenhum. Você pode falar em cima da empresa. Porque tem um custo operacional também, de propaganda e tudo. Se você considerar o conjunto dos custos que ela tem, do custo de produção e o custo operacional, de propaganda, administração, venda, pode ser. Inclusive, que salvo engano, a Ferrari ela tem uma taxa de lucro. Vou ver se eu consigo acessar aqui e confiro. O percentual da Ferrari é bem mais baixo que do Citroën. Mais baixo do que o das empresas normais. O que a Citroën ganha é mais, porque ela produz muito mais carro, mas o valor por carro a Ferrari ganha mais, muito mais. Léo, enquanto eu procuro aqui, cara, eu vou pegar essas empresas aqui e ver se eu consigo acessar esse driver por aqui. Mas aí eu te peço para você responder aquela pergunta que eu fiz no começo.